Galera, temos aqui mais um corte do programa Equipe F e agora vamos trazer aqui algumas entrevistas na zona mista depois do jogo, tá? Flamengo 2, Vasco 2, um empate melancólico pra gente, né, cara? Um empate com sabor de derrota, uma coisa horrível, horrenda. Eu não consigo me conformar, cara. Será que os jogadores se conformam? Porque o jogo estava na mão, né? Cara, que frouxidão, hein? Voltou o modo banana, voltou o modo arame liso. Ninguém merece aquilo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu tô revoltado ainda, desconsidere o que eu falei. Não, considere, vai. Se você também tá revoltado, pode considerar. Eu tô puto. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para a segunda parte do programa. Interessante sobre a sequência do Flamengo, hein? Já vou falar sobre isso. Tem uma enquete também no nosso YouTube e a pergunta é sobre o empate, tá? Mérito do Vasco, 54%, vacilo do Flamengo, 46%. Faltou a opção os dois. Um pouco dos dois, A opção os dois ia gabaritar. Pode ser, pode ser. Vamos lá, zona mista, e aí eu já volto com um dado bem interessante. Não sei se é preocupante, mas é interessante, ou pode ser positivo também, sobre a sequência do Flamengo. Vamos lá. Eu acho que desse jogo, especificamente, foi mais um erro nosso ali como equipe, onde a gente acho que deixou a desejar um pouco no final, e onde a gente não pode deixar acontecer isso. E sobre relação, a gente estava dominando o jogo, a gente estava no controle do jogo, mas infelizmente no final ele deixamos a desejar um pouco, deixamos cair e eles conseguiram o empate. Bom, cada um tem sua forma de jogar, a gente sabe, né, que com o Felipe Luiz a gente tinha uma posse, geria mais o jogo antes de começar o nosso ataque, e com o Leonardo Jardim um pouco diferente. Cara, e isso, bom, até agora com o Leonardo vem nos ajudando, esse estilo de jogo dele, não foi hoje com esse empate que vamos dizer, coisas que não devemos, sabe, tipo... agora que tá jogando dessa forma, não tá porque empatou contra o Vasco, não. E acho que hoje contra o Vasco foi um erro mais da nossa parte dentro do jogo, final do jogo ali, falta de concentração. O empate também contra o Estudiantes acho que um jogo muito difícil de Libertadores. Sabíamos que do jogo de ontem que o Palmeiras tinha empatado, podíamos ficar um ponto. Tá aí. Esse que foi o problema, cara. O Palmeiras empatou, daí os caras entraram com o corpo mole em campo. Se o Palmeiras tivesse ganhado ontem, eu garanto pra vocês que a postura em campo hoje seria diferente, cara. Eu garanto pra vocês. Toda vez. Isso não é de agora não, do ano passado, do outro ano. Cara, sempre foi assim. Toda vez que o time que tá liderando tropeça, o segundo colocado tropeça. Isso não é só com o Flamengo também não, com outros times também é assim, cara. O Fluminense tropeçou fora de casa, né? Perdeu por 2-0 para o Internacional também. Se o Fluminense ganha do Inter, ele ultrapassava o Flamengo, né? Olha aí. Tá aí, reflitam. Caso ganhássemos também o jogo, né, que tem faltando, e esse empate sair com gosto de derrota, porque a gente briga por coisas grandes e esses pontos às vezes lá na frente faz falta. Pelo fato de você estar ganhando de 2-0, você vai lembrar depois, você fala, pô, aquela vitória contra o Vasco, você está ganhando 2-0, então é isso aí. É isso. Antes de falarmos do Pedro, fala André. Não, é isso mesmo. Você viu que ele mencionou o Felipe Luiz, de jogar anterior, agora a oportunidade perdida, os jogadores têm completa noção do que deveria ter acontecido hoje, mas o futebol não é assim. E é engraçado, né? Ele mesmo. Sabe o que o Mauro César falou? Eu fui lá na live do Mauro, né? Não coloco aqui porque ele não gosta e eu também não faço eu não faço as coisas que as pessoas não gostam. Se ele não gosta que use as imagens dele, então eu não uso. Mas eu ouvi no Mauro, né? Ele provocando o BAP, né? Falando, e aí, BAP, e agora? Será que o Flamengo agora pegou o trem certo? Porque o BAP tinha falado que o Felipe Luiz era o trem errado, né? Quando você pega o trem errado, você tem que descer na primeira estação, né? Aí ele teria contratado o Leonardo Jardim. Daí o Mauro César estava provocando ali o BAP, né, cara? E daí, BAP? E aí, será que agora você contratou o trem certo? Tá aí. Aí, ele mesmo citou o Palmeiras, né? É engraçado como um não aproveitou o tropeço do outro e como no final um acaba aliviando as críticas em cima do outro. Porque se o Flamengo vence o jogo hoje, as críticas de ontem para hoje em cima do Palmeiras foram grandes, aumentariam. Sim.
E se o Palmeiras tivesse vencido ontem com esse empate, aí hoje estaria o fim do mundo no Flamengo. Isso tudo, o senhor já vai trazer o dado do Flamengo, mas isso tudo é o efeito de uma rodada de clássicos. É verdade, e o Zinho jogou a vida inteira tantos e tantos. Tivemos 3 clássicos locais nesta rodada e os 3 times que estavam por baixo roubaram pontos dos times que estavam por cima. Isso é clássico, esse é o Campeonato Brasileiro. Em Minas mais ainda, mais né? ainda. O Atlético Mineiro, que assim, sexta-feira no Sport Center a gente falava sobre isso. Nada está a favor do Atlético, nada. E Nada. Talvez justamente nessa situação o time encontre o que é necessário para ganhar um jogo como esse, que é diferente de todos. E não só ganhou como se fosse o melhor time do momento entre os dois, quem jogasse mais, quem tivesse mais jogadores decisivos, quem tivesse vivendo a melhor fase. O seu craque em campo. Como se o craque tivesse em campo. Foi embora. Como se o treinador não estivesse pressionado, etc. O futebol, cara, é uma coisa muito diferente. Incrível. E muito Os 3 jogando em casa, né? Os 3 favoritos jogando em casa. É isso aí. Não, o que a gente discutia era quem é mais favorito, quem tem mais vantagem. Não é verdade? Sim, isso. E todo mundo falou, né, que o Flamengo era muito favorito, eu aqui e todo mundo. Falaram que o Palmeiras era muito favorito contra o Santos e que o Cruzeiro era muito favorito contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro venceu por 3-1 o Cruzeiro e esses 2 empates agora, né? Santos sem o Neymar, o Galo sem o Hulk e o Vasco sem o Andrés Gomes titular. E a gente ainda falava o seguinte, o barulho vai ser maior, ou a tragédia, o caos vai ser maior em cima do Atlético se perder. Porque aí poderia ser o fim de trabalho. Cai todo mundo, né? Agora, certeza que assim, nas últimas semanas o Abel Ferreira, para justificar a queda de desempenho do Palmeiras, fala em desgaste. Sim. Aí hoje, quando ele ouve o Jardim falando meu time quebrou, certeza que na cabeça dele tá, olha lá, ó, tá vendo? Como também acontece com os outros. E aí, o dado que eu queria passar para vocês, André, nessa questão do quebrar é o seguinte, olha só a sequência do Flamengo. 4 jogos fora de casa. E 1 em cada ponta do continente, Zupac. Independente Medellín, então ele vai para Colômbia. Aí ele joga com o Grêmio. Aí ele joga com Vitória. Aí ele joga com o Atlético Paranaense. Nossa, e Colômbia é em cima no continente. E Grêmio é embaixo no continente. Aí ele vai pro Vitória. Aí Sobe depois de ele novo. desce contra o Atlético Paranaense. Rapaz. Como suportar isso, Zinho? A gente está falando do melhor elenco com mais opções. É o treinador que tem as melhores opções. Mas vai sofrer. Porque o jogo termina hoje com Alexandre suspenso para o jogo contra o Grêmio. Com Plata sentindo, bota a mão na coxa ali numa jogada que é... Estamos lascados, é isso, Zinho. Você quer falar que a gente tá lascado, né? Estamos sem o Érico Pulgar, estamos sem o Paquetá. O que mais, Zinho? Pelo amor de Deus, cara. A característica dele, quando ele arranca para o lado do campo, quando ele retoma uma bola, né? Vocês perceberam também, ele coloca a mão na coxa. Então, assim, é uma dúvida. Porque muscular, para um cara que a característica dele é a velocidade, é a explosão, já preocupa também. Aí você já não tem o Arrascaeta, você já não tem o Paquetá e vai ter o Carrascal, né, para Libertadores. Isso. É preocupante, ele vai ter que olhar para esse elenco, ele vai ter que usar o departamento médico, a parte da ciência, né, que tem, os clubes todos têm, mas o Flamengo tem, né, um departamento muito qualificado para ver a condição, para trabalhar bem isso. Claro, hoje tem voo fretado, os jogadores já voltam fazendo recuperação, alimentação, reposição, mas a gente está falando de ser humano, cara, que assim, você vai jogar lá na Colômbia, depois voltar para enfrentar o Grêmio no domingo, o jogo é quinta-feira à noite na Colômbia. E depois você pega o Grêmio, que também está numa situação complicada, tendo que se recuperar lá na Arena do Grêmio no domingo, acho que o jogo é 7 horas da noite, alguma coisa assim. Isso aí. Então é um tempo curto de recuperação, vai precisar de um trabalho, de uma conscientização e de um profissionalismo ainda maior dos atletas, porque a sequência é duríssima, como você falou, de jogos importantes. Libertadores é para de repente garantir a classificação. E no Brasileirão é aquela corrida até a Copa do Mundo de estar próximo um do outro. Palmeiras e Flamengo, que eu estou dizendo, né? Então o Flamengo vai estar olhando para o resultado do Palmeiras, o Palmeiras olhando para o resultado do Flamengo em jogos difíceis. Você vai pegar o Vitória no Barradão,
Copa do Brasil, o Flamengo tem uma vantagem mínima aí, mas tem, mas não está garantido. Eu acho que 1-0 não está garantido. O Flamengo tem elenco melhor, tem time melhor, mas é um jogo complicado, já é decisão. É decisão, então decisão já é diferente, não tem como você ficar poupando. E aí pensar no Brasileirão, que você vai pegar um Atlético Paranaense, que faz uma campanha boa, fora de casa, volta a repetir o Grêmio, que é time grande também, dessa situação complicada, é um trabalho aí que o Leonardo Jardim vai ter de usar esse elenco que é muito bom, mas sem poder poupar muito não, ele vai ter que ir com o que ele tem de melhor. Só antes do Pedro, porque o Renato, não é, André, ele tem tamanho e ele tem uma realidade onde ele pode abrir mão de um campeonato. O torcedor vai compreender, a direção vai compreender. O Flamengo não pode, o Jardim não pode fazer isso no Flamengo. Não pode, mas claramente, né, nas temporadas mais recentes, os times que gostam de se imaginar candidatos a tudo, eles têm olhado Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro com a mesma força e a Copa do Brasil como uma possibilidade, a depender das coisas e tal. Que eu acho que é o olhar correto. A gente vai lembrar, eu pelo menos vou lembrar, o que eu sempre disse a respeito da possibilidade de um time ganhar esses 3 torneios, esses 3 troféus, né? Aqui no nosso calendário. Eu acho que a gente não vai ver isso. Honestamente, acho que não é viável pensar assim. Ganhar as 3. O Atlético Mineiro foi o time que mais perto esteve. Ficou a um jogo disso. Isso, e saiu da Libertadores invicto, né? Então, eu acho que querer abraçar tudo, até para os times que têm mais condições, mais orçamento, mais jogadores, não dá. Mas a Copa do Brasil, mesmo que tenha um prêmio absolutamente milionário e seja uma competição importante, ela fica um pouquinho abaixo. Os times que não têm possibilidade nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma possibilidade, como o Vasco, precisam focar na Copa que se entende que tem mais chance. Como foi importante para o Corinthians ano passado, para o São Paulo recentemente. Eu falei isso recentemente. O Gustavo falou que... o Gustavo disse que ele acha que o Vasco ainda vai dar importância à Copa Sul-Americana. O Renato está fazendo de tudo para esquecer a Sul-Americana. Mas o time não. E o time ganha aqui, ganha ali. O Vasco não vai longe. Mas o Spinelli falou isso, daqui a pouco, quartas, oitavas de final, a competição cresce. Então, e é verdade. O Renato está fazendo de tudo para nem chegar até aí. Não vai, mas o time ganha. Sabe, o Vasco vai longe na Sul-Americana, sabe? Pode ser. E o Pedro vai longe na Copa do Mundo, Zupac? Porque o Ancelotti estava lá hoje, hein? O Pedro, temos os números dele aí. O Pedro tem um crescimento espetacular, o Zinho falou isso no começo. A maneira que o Felipe Luiz entendia o que o Pedro tinha para entregar e o que o Pedro não tinha para entregar é bem diferente daquilo que o Jardim olha. O Jardim valoriza o que o Pedro tem para entregar, o time encaixa em função da característica do Pedro. Claramente o Felipe Luiz tinha uma questão com o sem bola do Pedro, a gente vê aí os números dele, primeiro, quarto em assistência, faltava ser o primeiro em assistência, que não é obrigação dele, mas ser o quarto. 10 gols em 15 jogos, são 12 participações, é muita coisa. E gols bonitos, gols importantes, gols de abertura de placar, ele tá jogando muito, ele é o jogador... O Pedro merece o nosso carinho, aplauso e elogios, cara. O Pedro tá jogando demais, né? Que baita gol que ele fez hoje. Mais um, né, cara? Mais um. Parabéns, Pedro. Merece estar na Copa do Mundo. Que está jogando melhor nas mãos do Jardim e olha que outros cresceram também nas mãos do técnico. Não, e você quer ver, não tá aí em gols, assistências ou participações, mas o pênalti é em cima dele. Você pode colocar em participação no gol também. E essa última linha, para mim, ela é muito interessante, que são gols que valem pontos, gols e assistências que valem pontos. Claro. Então, a discussão de Copa, ela não pode ser só baseada no que o Pedro está fazendo. O Pedro está jogando para que o Ancelotti eventualmente o chame para a Copa? A gente pode entender que sim, mas a questão é que para o Pedro entrar, alguém tem que sair. E ninguém merece sair para o Pedro entrar. Você tiraria o Igor Thiago para pôr o Pedro? Você tiraria o Endrick para pôr o Pedro? Não. Né? Não. Então, assim, não é sobre o que o Pedro está jogando. Não tem uma briga com o Igor? Eu tiraria. No meu entendimento, não. Física, inclusive. Quem você tiraria, Zinho? Qualquer um desses dois que vocês falaram. Qualquer um, Zupa.
Eu não mexeria, embora eu reconheça que o Pedro tem um crescimento enorme que eu acho e que faz por merecer. O Endrick não é pelo lado, na cabeça do Ancelotti? O Endrick pode jogar dos dois, né, nas duas, né? É que as coisas mudaram agora com a abertura de vagas, né? Sim. Com o caso Estevão, você tá falando? Tá, o João Pedro estava machucado, mas o João Pedro é um cara Matheus Cunha fez gol hoje. O João Pedro é um cara que se garantiu há mais tempo na seleção, aparentemente. O Matheus Cunha também é o que está garantido, né? Eu acho que em termos de características seria mais que o Igor Thiago. E eu acho injusto não levar o Igor Thiago porque ele continua jogando aquilo que ele estava jogando quando a gente entendeu que ele merecia ir para a seleção e o técnico o levou. Então, acho foi que bem, né, no amistoso. Foi, então. Eu acho que é menos... E ele é um jogador mais forte fisicamente, mais acostumado a enfrentamentos de Europa. Então, acho que é menos sobre o Pedro e mais sobre quem está lá, merecendo também. Mas o crescimento do Pedro o coloca numa discussão que ele não fazia parte, infelizmente, pela questão técnica e física dele anterior. Ele está nessa discussão, ele se colocou na briga, o homem foi vê-lo hoje, mas para mim ele está atrás e eu acho que não há muito tempo hábil para isso mais. Por que você o levaria, Zinho? Porque ele já disputou Copa do Mundo. Eu acho, tecnicamente, ele tem mais recursos que o Igor Thiago. O Igor Thiago foi pouquíssimo testado em seleção brasileira, em competições pesadas. Ele foi agora em 2 amistosos e apareceu há pouco tempo jogando no futebol. Há quanto tempo que existe? E ele só apareceu agora. Então, assim, eu acho que na corrida de tempo de estrada servindo a seleção brasileira, o Pedro está na frente. Acho que o Pedro perdeu tempo com o treinador anterior que estava no Flamengo, que não colocou ele para jogar. Por questões de gosto e tal, ele não entendia o Pedro como titular no Flamengo. Inclusive deu declarações, né? Foi para a coletiva para criticar a postura do atleta. Gerou polêmicas enormes, né? Cada um viu, entendeu de uma forma. E o tempo mostrou, porque chegou um treinador que é também um cara experiente, um cara com um currículo, né, de treinar várias equipes de fora do país e que enxergou no Pedro um centroavante para ser a referência dele num time que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E o Pedro correspondeu. O Pedro voltou a jogar quando teve espaço, quando teve sequência, quando teve confiança do treinador. E está aí fazendo gols atrás de gols. Eu acho que ele é Eu levaria o Pedro. E aí, André? Quer no desempatar? domingo passado, no Linha de Passe, eu falei, o Pedro voltou à conversa. E eu acho que o apelo por um jogador com as características dele, embora numa hipotética convocação na cabeça do Ancelotti ou outro técnico, o Pedro e o Igor Thiago ocupam o mesmo espaço. Né? Aquilo que você pediria a um, você pode pedir ao outro, embora eles também sejam diferentes. Não existem jogadores iguais, claro, né? Mas o apelo, especialmente porque aí eu estou olhando por um outro ângulo. O Ancelotti mora aqui, é claro que ele é italiano, ele é europeu, ele tem uma visão global, ele conhece os jogadores, ele fala com as comissões técnicas, mas ele mora aqui. Ele vai aos estádios, ele assiste os jogos, ele ouve as pessoas, ele sente as atmosferas. Ele liga a TV e vê o que você vai falar. O apelo, ele liga a TV, vê o que você vai falar, ele sabe o que você fez, o que você não fez, em campo e fora do campo, ele está aqui. Isso, quando ele foi contratado, eu entendia que era fundamental. O treinador pode vir de onde for. Eu nunca tive problema, minha opinião pessoal, o passaporte do técnico da seleção brasileira. Para mim, isso nunca foi uma questão assim, nossa, não pode e tal. Então, o cara pode vir de Saturno, mas ele tem que viver aqui durante o período em que ele está trabalhando. Ele precisa sentir o que é o ambiente do futebol brasileiro. E para quem está aqui, o Pedro jogar a bola que ele está jogando tem um peso que é diferente diferente de um jogador brasileiro fazendo sucesso, principalmente no início da sua carreira fora do Brasil. No dia 18, então, a convocação, hein? Até o dia 11 já tem aquela lista larga, onde aí o Pedro vai estar, né, Zupac? Vai, 55. Com certeza absoluta. Daí a gente não tem E esse foi um fim de semana, Bruno, onde muitos atacantes brasileiros marcaram. Eu citei agora há pouco o Matheus Cunha. Cunha marcou, Richarlison marcou, Pedro marcou, Igor Thiago marcou mais um. Então... A diferença é que o Pedro marca todo o jogo, né? Muitos atacantes brasileiros marcaram numa rodada
há poucas semanas. Luiz Henrique, golaço. Luiz Henrique, é isso aí. Então acirra a briga, acirra a briga. Então, dia 11 tem aquela pré-lista que não vai ser divulgada, mas os jogadores já começam a ser informados. E no dia 18, sim, a convocação da seleção. Eu passei a sequência do Flamengo, só deixa eu passar do Vasco também, tá? Estou começando a ficar mais calmo, galera. Amanhã eu vou estar bem, tá? Estou começando a melhorar meu ânimo, porque, olha, eu estava num mau humor, eu estava irritado, hein, cara? Bem irritado, hein? Temos aqui a tabela de jogos, né? A sequência de jogos do Flamengo, vou trazer para vocês, tá? Até a Copa do Mundo. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Olha só. Mirassol 2, Corinthians 0. Ó, Mirassol 2, Corinthians 0. O Mirassol é o 18º colocado e o Corinthians é o 17º, entrou no Z4 com essa derrota. Até então, né, o Corinthians tem a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, né? E está no Z4 do Brasileiro. Cara, o futebol é uma coisa impressionante, cara. Não adianta. A gente nunca vai entender o futebol. Nunca vamos entender o futebol, cara. Às vezes, o melhor time não ganha, o pior ganha e é isso. Bem, galera, Taça Conmebol Libertadores, hein? Dia 7/5. Vamos pegar aqui, ó. Dia 7/5. É quinta-feira. O Flamengo joga quinta-feira com Independiente Medellín, lá na Colômbia, tá? Jogo às 21h30. Depois o Flamengo volta ao Brasil, pega o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, dia 10 às 19h30, domingo às 19h30. No dia 14/5, Vitória e Flamengo, Copa do Brasil, jogo da volta, tá, galera? 21h30. Dia 17/5, 19h30, tem Atlético Paranaense e Flamengo, 16ª rodada, na Arena da Baixada. Dia 17 de maio será domingo. Dia 20 de maio, galera, Flamengo e Estudiantes. Flamengo e Estudiantes, às 21h30. Dia 20 de maio, tá? 23 de maio. Esse aqui é o jogo mais esperado, né, cara? Eu acho, né? Pelo Campeonato Brasileiro, logicamente, né? Pelo Campeonato Brasileiro, temos aqui uma final antecipada. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, dia 23 às 21 horas. É sábado, né? Dia 23 é sábado, 21 horas. Tá certo. E depois, Flamengo e Cusco, dia 26/5 às 21h30. Sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. Último jogo. Daí, para fechar, o último jogo antes da Copa do Mundo, né? Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, no Maracanã, Flamengo e Curitiba. Dia 30/5, 16 horas. Beleza, galera? Valeu, tamo juntos. E depois, ó, só dia 22/7, tá? Depois a Copa do Mundo, dia 22 de julho, Flamengo e Chapecoense, lá em Chapecó. Valeu, tamo juntos. Que sequência difícil, né, cara? 1, 2, 3, 4 jogos fora de casa, ó. 4 jogos fora de casa. Vai ser complicado, hein? E as lesões, hein? Preocupa, né? Deus nos ajude, nos abençoe. Tamo juntos. Fui!